Luz é um adolescente animado que sempre sonhou em se tornar um aventureiro de sucesso para proporcionar à sua família uma vida de luxo. Para alcançar seu objetivo, ele deixa sua pequena vila e parte para a cidade para se registrar como aventureiro. Mas a vida não é fácil para ele. Nesse mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são considerados os mais humildes entre elas. Como resultado, eles estão sempre sofrendo preconceito e Luz vivencia situações que acontecem tão rápido. Ao pisar na cidade, um aventureiro bestial manda, sem cerimônia, sair da estrada. Light só consegue se desculpar, mesmo não estando realmente atrapalhando. De qualquer forma, ao chegar à guilda, ele se registra como aventureiro, e a recepcionista informa que novatos como ele recebem a patente F inicialmente. Ela pergunta se ele possui algum talento que possa influenciar sua avaliação. E confirma com entusiasmo. Ele diz a ela que seu presente se chama gacha ilimitado, e ele pode basicamente tirar coisas do nada. Como explicar não é suficiente, Light decide demonstrar e invoca seu dispositivo de gacha, que ele imediatamente ativa. O gacha libera uma carta de fortaleza, e ao liberar a carta, um garfo materializa na mesa. No entanto, o garfo está todo torto e causa um pânico momentâneo. Ele diz à recepcionista que as coisas geralmente se resolvem melhor e usa sua habilidade algumas vezes, mas o resultado é parecido. Ele tira uma maçã estragada e um pão mofado, o que convence a recepcionista de que esse perdedor não merece nada mais do que uma bronca. Ele aceita a bronca de bom grado e então pergunta a ela se há algum trabalho que ele possa fazer. Na hora, a recepcionista aponta para o mural onde estão as tarefas mais simples, mas só de ver aquilo, Light já fica tenso. Ela percebe que ele sabe ler, além de ser um azarado, mas isso não chega a surpreender, porque a taxa de alfabetização é baixa. Ela diz que ele pode fazer as tarefas básicas, como carregar pedras e juntar lenha. Mas isso paga bem menos do que outros trabalhos. Light aceita, e depois de um dia trabalhando para seu antigo chefe, consegue juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ainda precisa da habilidade do seu gacha para se alimentar, mas está confiante de que vai dar um jeito. Contudo, uma gangue de bestas tem outros planos para ele, e fazem questão de bloquear o caminho. O líder imediatamente começa a gritar com Light por ter esbarrado nele e sujado suas roupas. Antes que ela possa pegar a carteira dele, Light entra em pânico, implorando para que ele devolva o dinheiro, pois, caso contrário, não terá para onde ir. O lobisomem simplesmente o joga para longe, dizendo que ele precisa pagar a lavagem. Os bestas deixam Light caído em uma poça de lama, e todos que passam dizem para ele dormir nas favelas imundas com o resto dos humanos. Light se sente realmente desesperançoso nesse momento. Mas então, de repente, alguém estende a mão para ajudá-lo. Ele instintivamente agarra a mão da elfa atraente à sua frente, mas percebe um segundo depois que a própria mão dele está coberta de lama. A Luz recua, pedindo desculpas à elfa por sujar a mão dela, mas ela diz que tudo bem. Ela o tranquiliza, dizendo que não vai machucá-lo, mas anos de preconceito e discriminação não o deixam. Acredite se quiser. Para provar o que dizia, a elfa de repente se ajoelha e a abraça, deixando Light sem palavras. Mesmo com as pessoas na estrada zombando dela por se rebaixar por causa de um humano, ela ajuda Light a se levantar. Atrás da elfa, há um grupo com pessoas de diferentes raças, que se apresentam como a companhia chamada Concordância Tribal. Eles explicam que eles são um grupo formado por um membro de cada espécie que a deusa criou, e estavam faltando um humano. O guerreiro Garu se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que conta para Light sobre o restante do time. Tem o dragonauta Drego, o demônio Diablo, o Oni Aburo, o elfo sombrio Sion, o anão Nano e o centauro chamado Santor. Garu diz que eles estavam apenas procurando para completar o grupo, e Sion acrescenta que eles criaram essa festa para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos são tratados da mesma forma. Light acha que é bom demais para ser verdade, mas não consegue resistir a uma festa que parece tão incrível, e ele se junta de bom grado à concordância das tribos. Logo, eles começam a viver aventuras, e Light é o mais fraco do time. Ele precisa ser resgatado de monstros, por Drego e Sasha, que o alertam para ter mais cuidado, pois um único golpe desses monstros seria fatal. Light pede desculpas pela sua falta de atenção, mas Sasha começa a examiná-lo em busca de ferimentos, instruindo-o a permanecer atrás deles a todo momento. O restante do grupo começa a provocá-la, já que Sasha está obcecada por Light e se importa muito com ele, e ela cora ao tentar explicar que ele só o vê como um membro do grupo. Light se sente inútil por não conseguir fazer nada além de carregar as coisas, mas Drego diz que ele faz um chá delicioso, e isso já basta para ele.
Light fica realmente feliz ao ouvir isso e segue o grupo alegremente para mais fundo na masmorra. Logo, eles chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros do grupo se entreolham. Antes de decidirem que aquele era o lugar perfeito para o plano deles. Sem saber do que se tratava, Light começa a preparar chá para todos quando Drego se aproxima e diz que ele está sendo expulso da festa. Light nem consegue processar aquilo e pergunta o que ele fez para ser mandado embora, e o Homem-Fera Garou diz que ele está sendo expulso porque não faz. Todo mundo diz para o Light o quão inútil e burro ele é, e até a Sasha demonstra nojo dele. O resto do grupo começa a tirar insultos para o Light e para a raça humana. O Light pensa que isso deve ser alguma pegadinha, mas eles dizem que ninguém tem tempo livre para pregar peças em um lixo como ele. Ele pergunta por que eles estavam sendo tão gentis com ele até agora. Aquele caso, e eles respondem que era só atuação. Drego diz a ele que seus superiores notaram seu dom, o Gacha ilimitado, e acharam que ele poderia ser o maestro. Foi por isso que eles ordenaram a convergência das tribos para observá-los de perto. Mas quando determinaram que o dom de Light era inútil e ele não seria o maestro, deram um sinal para se livrarem dele. Sasha é quem mais. Aliviados por não precisarem mais manter Light por perto, porque se ele fosse realmente o mestre, ela teria que se casar com ele, e só a ideia disso já dava arrepios. Light não entende o que a palavra mestre significa, mas então Drego diz que já lhe contaram o suficiente e precisam acabar com ele antes que mais aventureiros cheguem aqui. Garou imediatamente imita o Wolverine e saca seu garras de metal, usando-as para cortar o rosto de Light. Só agora ele percebe que está mesmo em apuros, e não há como escapar dessa situação. Em seu desespero, ele foge o mais rápido que pode, e os caras racistas gargalham dele, dizendo que não vão deixá-lo escapar. Sasha acerta uma flecha em sua perna, e quando Light cai no chão e começa a gritar. Os elfos racistas dizem que ouvir os gritos humanos é como música para seus ouvidos. Garou decide prolongar o sofrimento de Light e começa a atacá-lo, mas Drego impede, dizendo que precisam fazer parecer que o humano morreu em uma emboscada de monstros. Garou obedece e se prepara para dar o golpe final, mas Light se arrasta para frente, agarrando-se desesperadamente à vida. De repente, o chão sob seus pés começa a brilhar e Light percebe que está no meio de um círculo de teletransporte. Drego também nota e ordena que Garou o elimine rapidamente, mas antes que ele possa alcançá-lo, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. No entanto, a situação não melhora muito para Light mesmo depois de escapar da emboscada. A armadilha de teletransporte o leva para um local aleatório na masmorra, e ele sabe que no momento em que um monstro o encontra, ele está morto. Começa a lembrar de sua família enquanto se pergunta o que fez para merecer a traição. Reflete sobre como todos o trataram tão bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Agora entende que a gentileza deles era apenas uma fachada para que ele acredite neles de corpo e alma, e eles mostraram suas verdadeiras intenções no fim. Ele está furioso de verdade, canalizando sua raiva para encontrar um motivo para sobreviver. Levanta, jurando vingança contra aqueles caras e prometendo esmagá-los com as próprias mãos. Mal consegue disparar mais palavrões na direção deles. Light ouve um rosnado baixo vindo de trás, e ao se virar, encontra um nível. Ele se assusta ao vê-los, pois pareciam ter saído de um conto de fadas. Light percebe que foi teleportado para o subsolo da masmorra, e que até mesmo ele teria mais chances de sobreviver com seu grupo do que com aquela criatura. Enquanto se pergunta como se quer lutar contra o monstro, seus pensamentos voam para seu sorteio definitivo, e ele decide usá-lo. Ele começa a apertar o botão da gacha repetidamente, e então, de repente, seu presente comum se transforma em algo além de sua imaginação mais ousada. Um enorme círculo mágico aparece abaixo dele, e o dispositivo da gacha começa a passar por uma supercarga. Light não entende nada, mas justo quando o monstro salta sobre ele, a função da gacha é concluída. Um servo de nível 90.999 surge dali, e destrói o monstro em um instante. Tudo acaba antes que Light pudesse sequer piscar, e então, as caçadoras de aura começam a se aproximar dele. Ela se ajoelha diante dele e instantaneamente cura seus ferimentos, dizendo que não suportaria ver sua pele tão lisa sendo machucada, então o curou sem pedir permissão. Light não consegue acreditar que está completamente bem agora. E então a empregada pergunta o nome dele. Ele se apresenta como Light, e a empregada fica super feliz ao saber o nome dele. Ela jura pela honra de uma criada, prometendo servi-lo até a morte. Light diz que tudo bem, mas que ela deveria pelo menos dizer o nome dela primeiro. A garota se apresenta como Mai, a criada incansável, e diz a Light que veio de um card super ultra raro.
no seu gacha ilimitado. Bom, Light se recusa a acreditar que um personagem de nível 90.999 sairia do seu presente inútil, mas Mai pede permissão para usar sua habilidade de avaliação nele, então vamos aos detalhes. Ele concede a permissão na hora, e Mai usa sua visão compartilhada para descobrir que suas habilidades estão escondidas sob um forte disfarce, e qualquer um abaixo do nível dela nem consegue. Eles aparecem. Ela diz a Light que seu gacha definitivo é muito mais útil do que ele imagina. As cartas que ele consegue dependem muito da monodensidade do local, e, como se descobre, existe outra classe de raridade além da super-ultra raridade de Mai. Mai explica que a monodensidade da superfície é bem baixa, mas nas profundezas do calabouço, o ar está cheio de mana, o que permitiu que ela conseguisse o seu. Ela elogia a coragem de Light por ter se aventurado sozinho até as profundezas do calabouço para liberar todo o potencial do seu dom, e ele diz a ela que é um fracassado que nem conseguiu chegar perto do calabouço sozinho. Ele começa a chorar ao contar como seu grupo o traiu no calabouço. Começa a resmungar sobre como eles prometeram querer criar um mundo sem discriminação só para enganá-lo. E então ele jura vingança contra eles. Mai o abraça de repente, dizendo que não consegue imaginar o que ele passou, mas fará o que ele quiser e eliminar os caras que o machucaram não seria difícil para ela. No entanto, Light diz que ela não pode fazer isso, e não é por ele ser bondoso. Ele só quer se vingar com as próprias mãos, mas não é possível no momento. Porque ele é muito fraco. Ele jura que fará todos sofrerem antes de matá-los, e ajoelha-se novamente diante dele, dizendo que, se ele quiser ficar forte bastante para se vingar, ela o ajudará com isso. Ela diz que acredita no potencial dele, e Light só consegue agradecê-la. No entanto, ele não está satisfeito com apenas um vilão superpoderoso em seu séquito, e decide. Para aproveitar ainda mais o ambiente rico em mana da masmorra. Ele usa sua sorte infinita novamente, invocando mais criadas de alta classe para que possa criar um reino que servirá de base para sua vingança grandiosa. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, e agora ele reina sobre centenas de donzelas em um palácio que construiu para si. Mai está sempre ao seu lado, como prometeu no dia em que o conheceu. Todas as donzelas parecem completamente apaixonadas por ele, vibrando e torcendo, felizes por sua atenção, enquanto Mai as repreende para que se portem bem. Ele sai do castelo e começa a se mover em direção o mercado local, onde todos o reconhecem como um dos vendedores, o chama para tomar café da manhã, enquanto outros comentam sobre a falta de lanches no país. Light promete resolver o problema em breve. Mai o tranquiliza, dizendo para não se preocupar com tarefas tão pequenas, pois ela cuidará para que a questão logística seja resolvida o mais rápido possível. Light percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com a logística, considerando o tamanho da população deste lugar. Aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta onde estão os summons lendários dele, e Mai responde que Yuki, a domadora de feras, está ocupada mapeando a área perto das masmorras, explorando as florestas em busca de problemas. Light pensa em todos os monstros vagando pelas florestas, mas sabe que eles não seriam problema para uma domadora de feras genial como ela. Mai continua dizendo, afirmando que Eli, a maga, está trabalhando duro para criar a magia especial, seguindo seu grande plano. Light se pergunta se Eli vai conseguir lidar com isso, já que os feitiços que ele pediu são bem complexos. Light pergunta sobre Nas, a cavaleira vampira, que é ótima em combate corpo a corpo, mas meio lerda em outras coisas. Mai responde que a designou para patrulhar os arredores do castelo, para que ela não se metesse em confusão. Seu cérebro desligado e se metendo em qualquer encrenca. Light não se importa com ela, já que ela torna tudo mais interessante no castelo. Logo, eles retornam ao castelo, onde Light acaba sendo chamado por Jack. O último de seus 4 invocações lendárias, que pergunta se Light está pronto para algum treino. Mai parece um pouco irritada e diz a Jack que ele deveria se referir a Light pelos pronomes corretos, que é mestre, mas Jack é um sigma de verdade, que não acredita nessas coisas. Bobagem feminista, então ele simplesmente a ignora. Light diz a Mai que tudo bem, já que ele considera Jack um irmão mais velho, e informa Mai que acha que vai para o treino com Jack agora. Dentro do campo de treinamento, eles se preparam para lutar quando, com uma explosão de velocidade, Light corre em direção ao seu conjurado, acertando-o direto no abdômen, empurrando para trás com sua força surpreendente. Aparentemente, Jack está impressionado com o poder de Light, dizendo que qualquer aventureiro comum teria morrido se tivesse levado um soco daqueles, mas ele aguenta porque é forte como um tanque e absorve uma quantidade absurda de dano. Eles se encontram no centro do terreno novamente, com socos se chocando antes de recuarem.
Light continua com uma sequência de golpes, que Jack desvia. Enquanto isso, Nas ainda ronda os corredores, balançando a cabeça quando é saudada pelas outras criadas, que começam a bajulá-la, dizendo que se sentem seguras desde que Nas está sempre rondando e garantindo que não há perigo à espreita. Nas fica radiante, o que é exatamente o que as criadas queriam, pois decidem pregar uma peça com ela, sugerindo que ela deveria ir verificar se os aposentos de Light estão seguros e se não está acontecendo nada de errado lá. Nas achou a ideia ótima e se dirigiu ao quarto, mas quando tentou abrir, Mai surgiu de dentro. Nas perguntou o que Mai estava fazendo no quarto de Light, já que ele deveria estar em treinamento. Mai corou na hora, alegando que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora. Nas diz a ela que precisa verificar o quarto em busca de qualquer perigo, mas antes que Mai pudesse dar um sermão, Nas entra no quarto e percebe a cama toda amarrotada. Ela, meio distraída, afirma que parece que alguém esteve na cama cheirando os travesseiros e se jogando, e pergunta a Mai se ela fez aquilo de propósito. Mai decide usar a sua ingenuidade a seu favor e afirma com confiança que aquele é o seu jeito especial de arrumar a cama. Nas fica impressionada e pergunta se pode aprender a fazer aquilo também, mas Mai se recusa, alegando que é um segredo comercial especial que ela não pode revelar ainda. Nisso, Nas se lembra que as criadas queriam que ela entregasse uma mensagem para Mai também, então ela tira um pergaminho e dá para Mai, que percebe que as outras criadas estão se rebelando contra ela por monopolizar o quarto da luz e nunca deixá-las limpá-lo. Uma mudança. Mai diz a Nas para não se preocupar com isso, pois ela mesma cuidará das empregadas e até lhe dá uma grana para que ela fique quieta, o que ela aceita alegremente e vai embora. Ela vai direto para o mercado e começa a ver todos os alimentos que pode comprar com o dinheiro, mas finalmente decide experimentar os panquinhos fofinhos com um pouco de leite fresco. E assim, ela se sente satisfeita. Ela volta a marchar de volta para o castelo, onde encontra Yuki sentada no topo de um balcão. Pergunta a Yuki se seu trabalho na floresta está finalizado, cansada das palhaçadas de Nas. Mostra a ela que já criou o mapa que ela queria e voltou para entregá-lo. Nas a parabeniza e volta para seu patrulhamento antes de entrar na sala do trono. Ao entrar naquele lugar brega, ela começa a gritar. Ela está se soltando, já que ninguém está por perto para impedi-la. Depois, ela pula no trono e começa a mexer, quebrando acidentalmente uma asa de uma estátua de anjo. Assustada com Mai, ela recoloca, de qualquer jeito, e foge desesperada para fora da sala do trono, de volta ao campo de treinamento. Light e Jack continuam se enfrentando quando Jack sugere que eles encerrassem o dia e fossem atrás dos morcegos. Eles logo se dirigem ao banheiro e, ao entrarem no gigante banheira, Jack elogia a rapidez com que Light aprendeu todas as habilidades, afirmando que ele é forte bastante para que a maioria das criaturas nos calabouços seria moleza para ele, o que significa que poucos conseguiriam desafiá-lo na superfície. Mas ele o alerta que há ainda alguns que querem acabar com ele assim que tiverem a chance. Light fica sério ao pensar na traição que sofreu há 3 anos, e diz que não vai parar até se vingar. De volta ao lugar de Mai. Senhorita Chambers reúne as 4 empregadas mais problemáticas e pergunta que diabo está acontecendo, lendo a carta delas em voz alta. Diante da própria Mai, as 4 ficam em silêncio, sem saber o que dizer. Elas se desculpam, alegando que era apenas a maneira delas demonstrarem apoio, sabendo que Mai está sobrecarregada. Mai diz para elas não se preocuparem com o trabalho dela e focarem nas suas. Ela nega o pedido delas de limpar o quarto de Light, em vez disso, as pune, ordenando que elas limpe o corredor que leva à sala do trono, à mão. As criadas se surpreendem com isso, alegando que o corredor é muito longo, mas Mai as manda continuar, pois isso as manterá ocupadas enquanto ela estiver fora em uma missão. Lá fora, Nas está grudada na janela de uma loja, de olho em uma manopla que ela deseja comprar, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto está ali, acaba esbarrando para Eli, que pergunta o que Nas está olhando. Nas aponta para a luva antes de perguntar a Eli por que ela voltou tão cedo, já que deveria estar supervisionando a nova construção. Eli responde que a construção está indo bem, então decide tirar uma pausa. Logo, eles começam a discutir sobre quem está mais perto da luz e quem é mais importante, quando Eli diz a Nas que ela está diretamente envolvida no plano de vingança que Light está arquitetando, ao contrário dela. Eli também afirma ter tido uma noite agradável recentemente, onde compartilhou uma xícara de chá com Light, e eles discutiram o progresso. Ela diz que, na próxima vez que se encontrarem, ela organizará um jantar particular. Nas diz que até ela quer tomar chá com o mestre, antes de dizer a Eli que ela não se sai tão bem em combate corpo a corpo. Então, se ela precisar de ajuda, pode procurá-la.
Eli sorri e diz que com certeza. Um dia, vou aproveitar isso, e com isso, Nas volta para sua função sem muita importância. De volta ao castelo, as 4 criadas estão ocupadas tramando contra Mai, alegando que ela não é melhor do que aquele homem baixinho e rabugento da Alemanha, se perguntando se deveriam agirem pelas costas e a entregarem para Light. Mas acabam desistindo, pois ninguém quer ter que lidar com a fúria dela. Uma delas percebe que Light se importa tanto com Mai porque ela foi sua primeira invocação, enquanto a de cabelos roxos. Dizem que levou 2 meses para Light finalmente invocar Yuki, o que significa que eles ficaram completamente sozinhos juntos nas masmorras por 2 meses inteiros. Eles ficam incrivelmente ciumentos e começam a se jogar no chão e fazer coisas estranhas por causa disso, antes de decidirem fazer umas magias esquisitas enquanto sentam na mesa e cantam para que Mai seja eliminada. Para o azar deles, Mai não. Aja, ouvindo tudo aquilo, entra no quarto deles, encurralando-os de novo. As criadas começam imediatamente a se desculpar, alegando que estavam apenas um pouco invejosas e nunca tiveram a intenção do que disseram. Mai pede para elas pararem de imaginar coisas estranhas, já que, nos meses entre a convocação dela e a de Yuki, Light esteve ocupado aprendendo tudo o que podia sobre magia e praticando todas as artes marciais que conseguiu. Por isso, eles nunca tiveram tempo para fazer nada. Isso alivia um pouco as criadas, enquanto Mai alega que voltou porque sentiu que tinha sido muito dura com elas, mas agora percebe que aparentemente não. Então, elas recebem a incumbência de limpar o salão do trono também, já que tem tempo de sobra para praticar magia negra. Completamente à mercê de Mai, as criadas não tiveram escolha a não ser seguir suas ordens enquanto limpavam tudo. A sala do trono também. Eles decidiram se manterem quietos dessa vez para evitar mais problemas, mas enquanto limpava o trono, o idiota de cabelo verde acaba derrubando a paz de Angel Wing, que já havia sido quebrada por Nas. O objeto cai no chão e as criadas ficam aterrorizadas, pensando que a culpa é delas e imaginando o que Mai fará com elas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra. Para seu alívio, Nas, Eli e Yuki já o esperavam. Ele cumprimenta-os com um bom dia, enquanto Nas e Eli já começam a discutir. De repente, uma criatura emerge das sombras e a luz congela ao perceber que é um cão infernal. Ele sabe que está muito mais forte do que antes, mas o trauma daquele dia ainda o assombra, e seu sangue parece secar a cada vez que ele vê a besta. O partido dele, por outro lado, não demonstra medo, ficando furioso com a ideia de que o cão infernal se exaltou. Nas se prepara para despedaçá-lo, enquanto Eli pede permissão para erradicar toda espécie de cães infernais desse mundo, e Yuki se pergunta se conseguiria encontrar o inferno e empurrar essa criatura para os poços mais profundos. Só a presença deles faz com que o monstro se retraia, choramingando. Conforme percebe a desproporção da situação. A luz, no entanto, acalma o grupo, recuperando a compostura e avançando lentamente em direção à criatura. Dando um tapinha, ele sabe que, mesmo que a ordem tenha sido dita de brincadeira, suas invocações lendárias poderiam, na verdade, eliminar toda a raça do mundo. Em seguida, ele se volta para eles, afirmando que precisam seguir para a superfície, pois eles vão começar seus plano de vingança para hoje. De volta à superfície, os membros da tribo bestial se curvam ao peludo que fazia parte do grupo que traiu a luz e o deixou para morrer. Parece que ele virou uma celebridade local, com as pessoas implorando para que ele fique com suas irmãs. Ele caminha ao lado de seus capangas como um chefão, quando percebe uma criança humana catando lixo em busca de algo para comer. O peludo é um racista de carteirinha, e sem motivo algum, decide jogar o garoto fora. Mandando ele dar o fora e nunca mais aparecer por aqui se preza pela própria vida. Os outros peludos torcem por ele feitos idiotas, mas a comemoração morre quando ele entra na taverna. Ele escolhe o melhor lugar e manda seus capangas pedirem o quanto quiserem, já que fez uma grana preta que precisa gastar antes que a Receita Federal caia matando. Enquanto gente passa fome lá fora, esses furris recebem espetinhos de carne num prato enorme. Todos o elogiam por ter virado um ídolo. Para toda a gente da tribo fera, mesmo tendo nascido nos becos e vielas da favela para se tornar o líder que todos querem seguir. Ele diz a eles, na cara dura, que não é fácil chegar onde ele chegou. Já que dominou a arte da persuasão e a tribo fera nasce instintivamente para seguir. Basta explorar isso direito e ele pode viver como um rei. Ele afirma que a parte importante é organizar os trabalhos e decidir quais dão lucro e quais exigem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos caras fantasiados pergunta se o trabalho que ele fez há 3 anos com o Partido da Concórdia dos 12 foi lucrativo. Outro repreende por fazer perguntas e a fera lobo diz a eles que, infelizmente, a federação, quem o contratou fez com que jurasse em segredo,
então eles realmente não podem divulgar nada sobre isso. Ele se lembra de como aquele era o trabalho mais tranquilo e bem pago que já aceitou, já que tudo que teve que fazer foi eliminar uma criança insignificante e inútil, e agora está rico e famoso. O que o incomoda, porém, é nunca ter descoberto para onde o portal levava, mas ele não acha que haja a menor chance de alguém ter sobrevivido. Ele se pergunta quem era exatamente esse maestro, que a Federação estava tão obcecada em encontrar, mas ele sente um arrepio na espinha, o que significa que aprofundar o assunto pode ser arriscado. Seus pensamentos são interrompidos por uma garota linda que se revela Mai. Quando ela os interrompe, pergunta se podem conversar. Ela pergunta se ele é o Gero, o líder do povo fera, e ele toma um gole do copo antes de balançar a cabeça em concordância. Pode mentir para ele, dizendo que era criada do Mestre Light, que pertence a uma família de nobre linhagem. Gero fica chocado ao saber que Light era da nobreza e se pergunta se não teria sido mais vantajoso mantê-lo vivo. Mai continua a mentir, dizendo que tem procurado por Light nos últimos 3 anos e todas as informações a levaram a este país, onde ele foi visto pela última vez com um novo grupo. Gero responde que fazia parte desse grupo e que Light estava realmente com eles, e isso faz os olhos de Mai se encherem de lágrimas enquanto ela mente que ouviu Light perecer nas masmorras e nunca mais foi vista. Ronan afirma que é verdade que Light teve um destino infeliz e morreu, mas Mai pergunta se ele poderia levá-la a esse local, pois isso a confortaria em encontrar o lugar onde Light esteve viva pela última vez. Gero pergunta grosseiramente o que ele ganha com isso e para o seu. Surpreendentemente, Mai coloca uma sacola com 3 barras de ouro maciço. Os capangas ao redor ficam chocados e sem palavras, mas ele controla suas expressões, se perguntando se isso é alguma armadilha ou se a garota só quer um acompanhante para levá-la às masmorras. Ele decide arriscar, afinal, acredita que uma garota sozinha não conseguiria nem tocar no seu cabelo, quanto mais representá-lo uma ameaça. Gero finalmente a leva para as masmorras com toda sua gangue como escolta e, depois de horas caminhando, pergunta se ela está bem. Mai parece exausta, mas sorri, dizendo que ainda consegue andar. Gero pensa em como todos esses trabalhos incríveis parecem cair no seu colo, já que vai pegar todo o ouro dela e abusar dela sobre o túmulo de Light. Finalmente, eles entram na caverna onde a luz foi descartada e deixada para morrer, e Gero conta a Mai que foi ali que a luz sofreu o acidente. Ele mente, dizendo que um bando de monstros os pegou de surpresa e que a luz nem teve tempo de correr para se salvar, sendo estraçalhada em pedaços e, em seguida, presa em uma armadilha de teletransporte, depois do que nunca mais foi vista. Mai cai de joelhos, chorando, enquanto Gero pensa em como esses humanos são inferiores. Nem consegue perceber quando estão em perigo. Seus capangas já se posicionam bloqueando a única saída enquanto ele continua, sem o menor escrúpulo, mentindo sobre como tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Justamente quando ia atacar, a voz de Mai muda e ela afirma que só as criaturas mais desprezíveis da Terra seriam capazes de enganar alguém tão ingênuo como Light, levando-o para uma masmorra imunda. E então o trai. Ela olha ao redor, ciente de que se tivesse se juntado à causa da luz um pouco antes, ele não teria levado um tiro na perna com uma flecha e sido espancado até quase morrer. Gero sente a ameaça na hora e recua, se perguntando como diabos essa mulher sabe de tudo isso. Seus capangas parecem confusos, pois não sabem a real extensão da história, mas Gero sabe que as únicas pessoas que poderiam estar a par do que aconteceu são os 12 membros de seu grupo e alguns do governo. Ele exige saber para quem ela trabalha, questionando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela o despreza, afirmando que serve apenas à luz, e agora ele enfrentará sua fúria. A energia que emana dela já é suficiente para assustá-lo, o que o surpreende até. Ele se lembra a si mesmo que ela é apenas uma humana inferior, boa apenas para ser usada e depois descartada. Mas só o olhar dela já o arrepia, e ele percebe que não é brincadeira. Seus instintos gritam que ele vai morrer se lutar com ela antes que Mai possa acabar com tudo. No entanto, a voz de Light surge do canto escuro, pedindo para Mai se acalmar, pois ele mesmo vai cuidar de Gero. Gero se recusa a acreditar na voz que ouve, mas Light finalmente revela-se cumprimentando Gero como se fossem velhos amigos, afirmando que veio acertar as contas pelo que ele fez há 3 anos. Gero, de imediato, recupera confiança e gargalha, dizendo que nunca pensou que voltaria a ver a luz do dia, e o provoca, afirmando que um humano medíocre de nível 15 não pode fazer nada contra um chefão de raid de nível 150 como ele. Ele ri enquanto diz que ele não tem a menor ideia de como o diabo sobreviveu, mas agora pode matá-lo com as próprias mãos e trazer o corpo como prova. Light solta um suspiro, perguntando se ele não está nem um pouco curioso sobre quem é Mai e o quão forte ela é. Gero admite que não faz ideia do quão forte sua pequena companheira é.
mas tem certeza de que humanos insignificantes jamais se comparariam a seres bestiais como eles. Ele se gaba que todos os seus capangas estão acima do nível 130 e eles simplesmente atropelariam a oposição com isso, dando a ordem de ataque. 2 de seus subordinados imediatamente avançam em direção a Light, prontos para acabar com a vida dele, mas num piscar de olhos, Mai aparece na frente deles e suas cabeças rolam para o chão, caindo sem vida no chão. Ela avisa que qualquer um que tentar ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light manda ela dar o fora e simplesmente bloquear todos os pontos de saída, já que ele também quer entrar na brincadeira. Os caras do Gero parecem estar perdendo a moral, não acreditando no que acabaram de ver, mas Gero tenta acalmá-los, dizendo que foi só um truque barato que ela usou, e nada mais. Light pergunta se ele ainda realmente acha que humanos são inferiores a eles e se ele já considerou. Talvez a raça humana seja a mais forte de todas. Gero gargalha com isso exibindo seu nível, mas Light responde que nível é só um número e não tem nada a ver com quão forte alguém pode ser. Gero já ouviu bastante, então, junto com seus capangas, avança para atacar, mas, para sua surpresa, Light permanece ali, imóvel como água, antes de repentinamente explodir em um contra-ataque, bloqueando e derrubando cada um dos inimigos, jogando-os no chão sem fôlego. Light se aproxima de Gero perguntando se ele ainda acha que humanos são mais fracos, mas Gero não consegue aceitar essa humilhação, então ele supera a dor e se levanta novamente, afirmando que não há como um humano sequer chegar perto dele. Ele arranca um cristal mágico do bolso e o esmaga no chão, invocando sua criatura, que se revela um monstro lobo de nível 500. Light pergunta se é só isso. Ele conseguiu reunir, mas Gero acha que a luz está simplesmente atordoada e apavorada demais para responder adequadamente. Ele diz para a luz começar a implorar pela própria vida, mas ela simplesmente fica parada, dizendo para ele atacar, prometendo não se mover um centímetro do lugar onde está. Gero fica furioso e ordena que sua criatura dispare um raio tão concentrado que poderia apagar uma cidade inteira, mas quando a poeira. A mandíbula dele cai ao ver Lig parado, exatamente como prometido, sem um arranhão sequer. Lig o provoca por dar um nome pomposo ao ataque, que só levantou poeira. Gero fica sem palavras enquanto seus capangas começam a se borrar de medo. Lig declara que agora vai atacar e decide sacar uma carta, como se estivesse em... O novo Gel lança a carta ultra rara de nível 9000 do Deus Lobo Primordial, que surge atrás dele toda brilhante e translúcida, deixando os furris chocados pra caramba com aquela luz. Ele manda o Deus Lobo acabar com o familiar de Gero, mas em vez de disparar um ataque super poderoso, o Deus Lobo solta só um sopro suave. O poder dentro daquele sopro cristaliza o lobo de Gero e o estilhaça por completo, em pedaços bem na frente dele enquanto ele fica ali impotente. Gero finalmente pira, sem acreditar que sua criatura lobo de nível 500 foi detonada em um segundo. Mas Light afirma que poderia ter lidado com a criatura sozinho, se quisesse, e para provar isso, revela seu nível verdadeiro, que se revela máximo, em 9999. Gero gagueja e treme enquanto diz que aquilo não pode ser possível, já que humanos atingem o nível máximo de 100. Se Light fosse realmente a mesma pessoa de antes, ele teria crescido um pouco durante esse tempo. Light revela que está usando um anel da idade para impedir seu crescimento físico, porque quer se lembrar de si mesmo e do dia em que foi traído pela escória mais baixa da Terra. Gero percebe que está perdido e não tem absolutamente nenhuma chance de jamais. Sabendo que não tem a menor chance contra a monstruosidade em que a luz se transformou, ele sabe que está encrencado, então faz o que qualquer covarde faria e joga as armas fora, pedindo desculpas pelo que fez, alegando que foi forçado pela Federação. Ele afirma que, até hoje, não tinha intenção de machucar ninguém e ia contar a verdade, mas seus comparsas bolaram esse plano sozinhos e o arrastaram para isso. Seus subordinados não conseguem acreditar que seja a mesma pessoa que, ainda hoje pela manhã, exibia suas habilidades e força. Ele se curva, humilhado, implorando por perdão e até concorda em ser o bichinho de estimação dele se for preciso. Mas ele não se importa e simplesmente pergunta o que diabos é o maestro e por que o governo está tão obcecado em encontrá-lo. Gero responde honestamente que não faz a menor ideia de quem se trata. E o governo simplesmente disse que provavelmente seria uma luz humana, então pergunta por que decidiram matá-lo, já que pensavam que ele não era o Gero. Imediatamente, ele se curva, afirmando que realmente não tem ideia e que apenas receberam a ordem para fazê-lo. Luz volta sua atenção para os capangas e pergunta se eles têm alguma informação para se salvarem. Os subordinados começam a afirmar que têm a informação que Luz quer, mas Mai usa seu olho especial para ver. Através de suas mentiras, ela os destrói em pedaços, espalhando sangue por toda parte, enquanto afirma que qualquer um que mentir diante da Luz morrerá em suas mãos.
Ele então se volta para Zero mais uma vez, perguntando se teria alguma chance de vencer se fosse superfície e declarasse guerra. Zero responde honestamente que é extremamente forte e poderia derrotar nações inteiras sozinho, mas que, uma vez que as nações se unissem com tudo, as armas que ele está coletando podem lhe dar um baita trabalho, já que ele é só um cara. Light sorri de leve, dizendo que quer mostrar algo, e usa magia de teletransporte para levá-los ao seu salão do trono. Zero fica chocado a ponto de perder a compostura ao ver o exército que Light reuniu, com a tropa mais fraca em nível 1504 níveis acima. 9.999 empregadas e incontáveis outras, variando do nível 6.000 ao 9.000, Zero não consegue falar enquanto uma lágrima escorre pelo seu rosto ao perceber que aquela luz poderia destruir o planeta inteiro num piscar de olhos, o que o torna basicamente um deus, e se pergunta o que aconteceria quando a guerra começar. Meses se passam até que Light finalmente emerge do abismo das masmorras, e junto com seu grupo, vai visitar sua antiga vila, na esperança de mostrar à sua família que ele, de fato, se tornou alguém forte o suficiente para cuidar deles para sempre. Mas, ao chegar à vila, seus olhos, que antes estavam cheios de alegria e saudade de casa, se enchem de choque e horror ao testemunhar o estado de destruição em que se encontra toda sua vila. Ele corre em direção à vila, sem acreditar no que seus olhos veem e cai no chão, completamente desesperançoso. Os outros o acalmam e prometem vingança contra quem fez isso com a vila dele. A única coisa que o consolava, a única esperança que ele tinha, era o fato de que, ao revistarem a vila, não encontraram os corpos de sua família entre os outros mortos. Assim, ele ainda se apegava à esperança de que sua família tivesse escapado do massacre e talvez estivesse escondida em algum lugar deste país. Umas 2 semanas se passaram desde aquele incidente, e Light decide revisitar a vila destruída mais uma vez. Ele queria avaliar tudo com a mente calma. Da última vez, ele estava tão mentalmente abalado que pode ter perdido alguns detalhes importantes que poderiam lhe dar uma pista sobre o que aconteceu com sua família. Desta vez, ele é acompanhado por um cavaleiro blindado chamado Gold e uma assassina de cabelos grisalhos chamada Net. A visão da vila o enche de novo de temor, mas ele se mantém calmo e, com a ajuda de seus companheiros, cava um monte de sepulturas para os aldeões mortos. Ele coloca flores nas sepulturas, percebendo que essa é, sem dúvida, a tarefa de um grupo de aventureiros de outra raça. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Gold começa a reclamar sobre a necessidade de seguirem em frente logo. Caso contrário, teriam que dormir ao relento naquela noite. Men fica bravo com ele, dizendo que o Light está de luto, e que eles deveriam dar a ele todo o tempo que ele precisa. O Gold diz para Men que ele iria até os picos de montanhas cobertas de gelo, e para as profundezas do inferno mais profundo por Light, mas ele também sabe que eles precisam encontrar um lugar seguro para descansar, que seria confortável para ele nesse estado de luto. A Men não consegue argumentar com isso, e essa pequena discussão parece animar o Light, que sorri e se levanta, dizendo para relaxarem, pois ele está bem. Ele afirma que eles em breve encontrariam um lugar para ficar, mas primeiro deveriam coletar mais informações. Eles já sabem que suas forças são suficientes para enfrentar o mundo inteiro, mas Light ainda acha que eles devem agir com cautela e não serem muito ansiosos para travar uma guerra total. Gold concorda com isso, dizendo que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto a si mesmo se quiser vencer uma guerra sem sujeira. Light concorda com isso, afirmando que eles deveriam descobrir os pontos fortes de todos os diferentes. O país em primeiro lugar. Ele também acha que a invasão em sua aldeia pode ter algo a ver com o fato de ele ser um potencial maestro. O fato de a sociedade secreta, que antes havia colocado uma sentença de morte sobre ele, ir tão longe a ponto de matar todos na sua aldeia, o deixa furioso, enquanto ele promete queimar o mundo inteiro até o chão, só para erradicar todo o mal dele. Men fica chocado com a aura que emana de Light, mas Gold o acalma, dizendo que ele precisa controlar a raiva enquanto estiverem na cidade, já que não querem cometer um massacre ainda. Isso traz de volta a realidade, e ele se acalma antes de tirar uma máscara feia e com uma vibe meio dark. Eles se preparam para entrar na cidade. Começam a voar em direção a Dalgas, e durante o caminho, Men pergunta a Light sobre os planos deles assim que entrarem na cidade. Light diz que precisam manter um perfil baixo no começo para que a concorde. De 12 não devem despertar suspeitas, e precisam se registrar na guilda de aventureiros. Uma vez registrados, eles aumentarão o nível do seu grupo o máximo possível. Quanto mais alto o nível do grupo, mais informações eles conseguirão de pessoas que precisam da ajuda deles, ou de pessoas que querem conquistar o favor e a proteção deles. Gold responde que o plano é excelente, mas pergunta se eles devem seguir a pé a partir daqui. Caso contrário, eles se destacarão como polegares doloridos. Light concorda, e eles decidem voltar para o chão e continuar a pé, caminhando pela floresta.
Eles ouvem vários gritos vindo da frente e percebem que um bando de anões cercou completamente um homem e sua filha, prontos para assaltá-los. Os anões notam a armadura brilhante de Gold e pedem para que eles apareçam. E Light finalmente dá a seus servos a ordem para lidar com esses pequenos anões. Mein faz um trabalho rápido com os anões, que ficam em choque, amarrados uns aos outros no meio da floresta. Em agradecimento, o homem oferece a eles uma carona até a cidade de Davas. A menina parece realmente impressionada com eles, já que nunca ouviu falar de um humano vencendo um anão em combate, e o homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Ela pergunta a Light se eles são um grupo famoso de aventureiros. Mas Light responde honestamente que eles nem sequer estão registrados ainda. O que, na verdade, surpreende o homem. De qualquer forma, ele diz a Light que ele veio ao lugar certo se quiser começar uma nova festa. Afinal, a cidade de Davas é construída na fronteira do Reino dos Anões, que faz fronteira tanto com o Reino Humano quanto com o Reino Élfico, o que resulta em uma enorme variedade de masmorras e aventureiros nesta área. O que resulta em muitas disputas, mas também em muito comércio. É também muito popular entre os humanos, mas como os humanos frequentemente sofrem discriminação em muitos lugares. Ele próprio administra uma hospedaria onde pessoas de todas as raças são recebidas com igual respeito. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem que pede para que o chamem de coronel e os convida para sua hospedaria caso decidam passar a noite. Uma vez dentro da cidade, eles começam a absorver todo o movimento e o brilho, com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminam as ruas com anões forjando espadas e escudos por dentro. Depois de apreciar a beleza da cidade, eles seguem para o Sindicato de Aventureiros, onde entram em um salão grande, cheio de pessoas reunidas em volta de quadros de missões. E Luz percebe que muitos aventureiros humanos também estão aqui, mas o racismo ainda parece existir mesmo neste lugar, enquanto eles abrem caminho para os aventureiros de outras raças. Por enquanto, Luz decide ignorar isso e vai direto para o balcão de registro. Nem fica furioso com isso, dizendo para a mulher no balcão que ela precisa arrumar a atitude se não quiser que alguém a faça isso por ela. Ela pede para a recepcionista verificar novamente a classificação, pois a Luz é incrivelmente forte e merece, no mínimo, ser uma classificação S. A recepcionista, no entanto, não liga nem um pouco e manda ela se afastar com seu fedor de humana e aceitar a classificação que foi dada a eles. Antes que nem pudesse dizer qualquer coisa, uma Luz a impede e pede desculpas à recepcionista, aceitando a situação com educação e saindo. Uma vez do lado de fora, nem começa a se desculpar com a Luz, dizendo que ela estragou tudo, mas a Luz pede para ela se acalmar e leva o grupo para a estalagem do coronel. O coronel fica feliz em vê-los novamente e pergunta o que ele pode fazer por eles. A Luz afirma que tem um pedido em comum e pede para alugar todo o andar de cima da hospedaria por um mês inteiro, durante o qual ninguém mais, além dele e seu grupo, poderá entrar. Nem mesmo os funcionários da hospedaria. Ele se desculpa antecipadamente por qualquer problema que isso possa causar, mas insiste que é importante. Ele então tira uma sacola cheia de moedas de ouro e entrega como pagamento. Mas o coronel recusa, alegando que jamais aceitaria dinheiro de alguém que lhe salvou a vida. Light, no entanto, insiste, e o coronel finalmente cede e aceita o pagamento. Ao chegarem ao andar de cima, Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que estarão protegidos de olhares curiosos e tira a máscara e o capuz. Enquanto relaxam, nem diz a Light mais uma vez que ele deveria ter ficado para trás e deixado ela e Gold cuidarem de coletar todas as informações que ele queria. Afinal, mesmo que Light seja muito forte, eles nunca podem ser descuidados demais. Isso deixa bem agitado, que se levanta do lugar, perguntando se nem quer negar a ele sua vingança, impedir que ele leve à justiça as pessoas que destruíram sua aldeia e sua família. A mesma aura de morte e destruição retorna, assustando Nen, que imediatamente começa a se prostrar no chão, implorando por perdão, alegando que ela nunca quis ofendê-lo. Light finalmente se acalma e se desculpa com Nen, pois sabe que ela só quer que ele esteja calmo. Seguro, e é isso. Na manhã seguinte, eles finalmente se preparam para entrar nas masmorras, então se arrumam para o dia e formam uma longa fila, que se estende até os portões da frente das masmorras. Enquanto estavam na fila, 3 figuras encapuzadas cortam a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos, com a confiança com que fizeram. Já dava para perceber que esses aventureiros pertenciam a alguma outra raça, mas, ao contrário dos outros grupos de humanos, que estavam assustados. Light se manifestou e mandou os homens encapuzados voltarem para a fila como todo mundo. Um deles se virou, furioso e surpreso, ao ver que um humano ousa falar na frente dele.
Light disse a ele que, se ele pertencesse a uma família nobre, provavelmente não gostaria de causar confusão, mas o encapuzado parecia ter seus próprios problemas de raiva, preparando-se para sacar sua arma. Mas o outro e seu grupo o impediram, e logo eles se afastaram da fila. Mas, voltando, o homem encapuzado diz a Light que isso não acabou. Todos os humanos vibram por Light, afirmando que nunca teriam coragem de se manifestar contra as outras raças. Enquanto os jovens aventureiros à frente dele perguntam por que eles não trouxeram suprimentos, já que essa masmorra é realmente grande e pode levar dias para ser limpa. É por isso que aventureiros sempre levam seus suprimentos para poderem acampar à noite. Logo eles entram nas masmorras e se encontram em um mundo completamente novo, repleto de suas próprias criaturas e monstros. Quando Luz teve certeza de que ninguém estava por perto para vê-los, ele usa sua magia de ocultação. Em seguida, usa magia de voo para que eles possam sobrevoar as masmorras sem que ninguém os note. Enquanto isso, no meio da selva, o homem encapuzado tira seu manto, ainda furioso com a forma como aquele pirralho humano desrespeitou. Ele saca a enorme espada das costas, gritando que seu nome é Kaido, o elfo mais jovem a integrar os quadros dos Elite Cavaleiros Brancos. E ele tem o sangue, a linhagem, correndo em suas veias. Ele destrói todos os orcs em sua fúria, espetando suas cabeças. Enquanto o elfo negro, um jovem, tenta acalmá-lo. Kaido continua furioso, pois não consegue aumentar seu nível, que parece estar no limite. Às 1500, ele diz a ele que um elfo normal geralmente tem um limite de nível 700, mas Kaido não está satisfeito com isso. E promete a si mesmo que irá superar esse nível, custe o que custar. De volta ao terceiro andar, Light e seu grupo já haviam zerado o andar também. E decidem encerrar ali e pegar todas as gemas mágicas como prova de que zeraram o nível. Depois de pegar tudo, eles decidem voltar para a superfície, apreciando a beleza desse calabouço. Eles percebem que, sem a habilidade de voar, teria levado muito tempo só para ir de um andar para o outro. Mas graças às suas habilidades, eles conseguem limpar vários andares em um único dia. Voltando, eles notam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins. Light decide observá-los enquanto eles matam todos com bom trabalho em equipe. Mas Light imediatamente desce e mata uma cobra que estava rastejando em direção à garota maga lá atrás. A Luz adverte os jovens aventureiros para não se concentrarem demais no inimigo à frente, e para sempre estarem atentos ao que os cerca. E os garotos agradecem a ele pela ajuda. Quando, de repente, um bando de lobos surge da floresta, os aventureiros se assustam e querem fugir. Mas, para sua confusão, os lobos não atacam, mas simplesmente fogem. Mas todas as perguntas deles são respondidas. E uma enorme mante religiosa emerge da floresta, pronta para destruir tudo à sua frente. E só a Luz se coloca entre o monstro e a vida desses jovens aventureiros. Mas é aí que esse vídeo termina. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Obrigado por assistirem e até a próxima!